entrar o barro. Então, faço pressão com as duas mãos para que se faça um cone perfeito e sem oscilações. Segundo passo, nós vamos ter que abrir, fazendo um furo no meio dessa agulha. Faz-se dessa forma. Os dois dedos, vai se pressionando. E agora vou iniciar a subida do barro. Primeiro eu vou pressionar aqui o fundo para deixar ele um pouco mais apertado. Agora sim eu vou iniciar a subida do barro. Agora nós vamos partir para o desenho propriamente dito. E agora o acabamento do pescoço. Feito o suporte, coloca-se a peça sobre o suporte, ferramenta para desbastar e a ferramenta para raspar e polir. Primeiro vamos desbastar. Vou raspar e polir. Feita a primeira parte, nós vamos voltar para fazer as partes. Agora sim a parte do polimento. Normalmente, da confecção da peça até esse ponto demora mais ou menos 24, 48 horas, dependendo. Então aí você tem a peça polida, pronta para secagem. Vai para a prateleira e fica então mais uns 2 ou 3 dias, dependendo do tempo, demora mais, demora menos. E na sequência você vai ter essa mesma peça já seca para ser colocada no forno. A primeira queima a 800 graus. Após a peça seca, vamos colocá-la então no forno para ser queimada a 800 graus. Já o forno frio, vamos abrir e retirar então a peça já queimada, o chamado biscoito. Agora irá para a esmaltação. Ela pode ser feita em uma ou 2 etapas. Depois de esmaltada, então a peça é colocada nesse forno e após 12 a 13 horas, em uma temperatura de 1230 a 1250 graus, ela já está totalmente pronta. Agora nós temos o forno já frio, então nós podemos retirar a peça totalmente pronta para a luz.
dados da pessoa a partir do momento que ela entra no prédio. Aonde ela vai, tá? Aonde ela está autorizada a transitar. A próxima vez que a pessoa vier visitar, não há necessidade de estar fazendo um novo cadastro, só puxo pelo último nome dele, sobrenome, e sai a lista, todos os dados dele novamente. A pessoa também, quando é condômino, tá? Ela recebe o cartão também, que aspira o ano inteiro, com onde ela está autorizada a acessar, qual garagem, -1, -2 e tal. E ela não tem precisando de estar saindo, tal, para estar pedindo para alguém abrir a cancela. Ela só aproxima o cartão de aproximação, automaticamente a cancela abre. A gente tem condições de daqui estar controlando a temperatura ambiente de cada conjunto desse prédio, de cada sala. Assim que é aberta uma porta, em qualquer parte do prédio é monitorada, é emitido um alarme, tá? Emitido um alarme, porta aberta, tal lugar. Vamos supor, porta aberta no conjunto 10. Olha, hoje não é para ter ninguém no conjunto 10, porque a porta está aberta. Então a gente aciona a segurança para estar verificando. Também temos os botões de pânico. O botão de pânico é no caso de você está passando mal, ou você está sendo assaltado, e te tranca no banheiro. Todos os banheiros têm um botãozinho, um alarme silencioso, que ele é acionado e emitido também um alarme silencioso, a gente aciona automaticamente a segurança do prédio. Para a parte de segurança de incêndio, temos detetores inteligentes que, se acontecer um fato, ele me dá a localização exata em questão de segundos, assim, fração de segundos. No máximo 30 segundos me dá o local exato. Bem, a aula de hoje é sobre texturização e acabamento da maquete. Então, vocês têm várias formas de estar dando uma textura específica de tijolo, de pintura, de azulejo, cerâmicas, madeira, numa maquete. A primeira e mais fácil de você encontrar é a que você já tem pronta nas lojas especializadas em maquete e modelismo, que são as folhas de alho silk com um acabamento específico de tijolinho, pedra. Todo o acabamento foi feito pela maquetista, né? Então, por exemplo, o piso da sala é em cerâmica, foi feito todo em tinta acrílica e todo o rejunte ela usou tiralinhas com tinta acrílica branca.
Na aula de hoje, eu vou ensinar a fazer uma textura de mármore. Apesar de você já encontrar texturas prontas no mercado que você pode reutilizar, né? Como é esse caso aqui, o Contact. Então, vocês vão precisar de tinta acrílica branca e preta, de um rolinho de espuma, papel duplex branco, pincéis e palitinhos. Você mistura a tinta numa pequena quantidade. Com a tinta não muito misturada, você vai molhar o rolinho nessa tinta e passar bem numa área maior do que a área que você precisa para a maquete, né? Normalmente seria mais que isso. Eu estou usando essa área para demonstração mesmo. Então, por exemplo, quanto mais manchas você conseguir assim, melhor fica o teu trabalho no final. Com a tinta preta, você vai marcar um pouco mais essas manchas. Então ela assim ela vai ficando cada vez mais borrada. Você não vê onde você fez aquela primeira marca. Então, com o fiozinho mais fininho, você consegue, além de aplicar a tinta preta, você tira uma parte da tinta de baixo. Então ele vai dando o efeito mesmo do mármore, né? Agora, com o duplex seco, você vai ou recortar, né, as placas no tamanho que você vai usar na maquete, ou você pode só fazer linhas mostrando o rejunte no teu piso. Você vai marcar 2 linhas, que vão ser as suas linhas guias. Então aqui eu venho marcando placas de 40 centímetros, tá? Então eu marco toda a extensão do desenho. Bom, depois do trabalho concluído, você vai ter isso aqui, né? Então, esse trabalho já está pronto. Você só precisa agora recortar e colocar na sua maquete na medida do seu piso. Eu sou Rosângela Saad, sou arquiteta paisagista e fui contratada para fazer um projeto de paisagismo para essa residência. No projeto a gente só tem plantas tropicais. Eu não gosto de fazer mistura de plantas, né? Então se vou usar para tropical, é só tropical. Se for europeu, é só europeu. Para que não exista uma briga entre as plantas dentro do jardim. Aqui a gente tem um patamar, que seria um patamar de descanso, uma área intermediária, né? Do acesso da rua à entrada principal da casa. Nesse patamar eu coloquei uma palmeira imperial, porque a palmeira imperial, ela sozinha já tem uma beleza que completa qualquer espaço. Nessa parte de cá eu tenho os fórmios, né? Eu coloquei para que ele criasse uma cerca viva, tá? E que não fosse muito volumosa e ao mesmo tempo conseguisse esconder a área da piscina que eu tenho aqui na parte de trás. Aqui foi uma outra solução que eu encontrei, porque nós temos ao lado um outro terreno. Atualmente ainda não tem outra residência, mas futuramente vai ter. Então, para que as pessoas não ficassem na piscina sendo expostas para quem está do outro lado, eu coloquei uma cerca de bambu, tá? Que fica charmosa, ela combina com o estilo da casa, e trabalhei com o mesmo fórmula que a gente já tem do outro lado. Aqui nós temos o escritório, o acesso ao escritório. Eu coloquei um espelho d'água, onde o barulho da água acalma a pessoa que está trabalhando, dá uma certa tranquilidade. E esse espelho d'água ele dá tanto para a parte do escritório quanto para a parte da sala. Essa parte nós criamos um pátio
essas portas são as saídas dos dormitórios que dá para essa área. E aqui nós colocamos mais uma fonte. E nessa fonte eu trabalhei com as ninféias, as cavalinhas. Aqui eu tenho uma varanda que faz parte da suíte master, e que eu fiz esse trabalho em bambu com a trepadeira para dar o acabamento. Aqui do lado de cá eu tenho uma jabuticabeira, que é o xodó da proprietária. Ela já tem essa jabuticabeira há 13 anos. Nós já transplantamos da outra casa para cá. E ela queria que ficasse próximo dela, então nós achamos que nessa área ficaria melhor. E essa é a área do pomar. E para que tivesse um florido para a parte de baixo da casa, eu coloquei jasmim amarelo. Esse projeto eu terminei ele em dezembro, então ele ainda é muito recente. Uma coisa que as pessoas precisam aprender é ter paciência para esperar, porque as plantas são diferentes dos móveis, né? Um sofá você vai na loja, compra, põe e ele já está decorando a sua sala. O jardim você tem que ter paciência e curtir. Ele demora, ele tem a sua época certa para florir e tem um tempo necessário para poder crescer. Esta técnica simula a ação da atmosfera nas superfícies que contenham cobre. Existem 2 modos de fazê-lo. Vou começar com a purpurina dourada. Antes de iniciar a aplicação da purpurina dourada, é necessário que a gente faça uma impermeabilização na peça. Ora, nós aqui, por exemplo, colocamos uma cor salmão escuro, que é essa daqui, colou, e ela, portanto, já nos cobriu o fundo. Está seca e nós posteriormente aplicamos o verniz mordente, que é esse aqui. Ele não precisa ser diluído, só temos que esperar 2 horas para poder usá-lo. Depois de 2 horas, como você poderá ver no livro, se nós encostarmos o dedo, ele não vai ficar molhado, mas vai fazer um pequeno clique. Aí, depois que fizermos isto, vamos pegar a purpurina dourada, um pincel de blush bem macio, molhamos na purpurina e vamos aplicando, assim, como se estivesse espanando, né? Ele é aplicado bem de leve, por toda a superfície. Você vai perceber que ele vai aderindo na superfície. Assim, vamos aplicando por toda a superfície. Você pode perceber que ela vai ficando toda dourada. Você não pode esquecer os cantos, embaixo assim. Se por acaso tem algum pedacinho que não colou a purpurina, é porque você necessitará colocar mais verniz. Ele já secou, portanto já passou do ponto. Não esqueça de passar também atrás, passe em todos os cantos. Vamos continuando aplicando por toda a superfície. Não esqueça de cobrir muito bem toda a superfície. E não esqueça também de usar a máscara. É muito importante que você use a máscara, porque esse pó ele é altamente tóxico. Pegamos, depois que passamos toda a purpurina, pegamos um papel de seda e vamos alisando, sem fazer muita pressão ou com algum objeto que possa ferir, tá? Feito isso, a gente tem certeza que a purpurina aderiu. Tiramos todo o pó excedente e vamos, como aqui atrás, passar uma camada de goma laca após secar. Essa camada de goma laca, ela é incolor, como vocês podem ver, e ela serve para isolar esta camada da camada seguinte, que é a aplicação dos pós xadrezes.
É isso que vai nos dar a cor do verde e gris. Pegamos então um pincel de stencil, como neste caso, é um pincel de pelo curto, como vocês estão vendo, vamos molhá-lo na cera, assim. E depois nos pós que já estão aqui misturados. É uma parte de pó azul, uma parte de pó verde e uma parte de pó de óxido de titânio. E vamos aplicando sobre a peça, como se fosse um carimbo. Assim. Desse jeito. Por toda a peça. Esse pincel ele é duro mesmo, se precisarmos molhamos de novo o pincel na cera e de novo na mistura de pós. E prosseguimos assim por diante até cobrir toda a peça. Isso aqui depois que seca, ela já vai ficar impermeabilizada por causa da cera. Então é só passar uma escova para lustrar, como você vai ver daqui a pouco. E vamos assim terminando toda a nossa peça. Podemos deixar algumas partes sem, que é para aparecer justamente a purpurina dourada que nós passamos por baixo. Depois é só deixar secar e aplicar então uma escova para puxar algum lustre. Assim. Isso aqui vai nos dar um acabamento bem durável. Assim, e este é o efeito final. Reparem como aparece bem a purpurina dourada e o azul, verde e gris em cima. Aqui o ferro entra no corte. Nessa máquina as peças são cortadas aos pedaços para depois ir para a próxima etapa, que é a limpeza das peças para montagem. Nessa etapa as peças são viradas, que é o momento que antecede a montagem. Aqui já temos umas peças viradas, está dando o acerto final para começar a montagem. Agora nós vamos iniciar a montagem. Neste momento a cadeira está montada e ponteada. Agora vamos para o acabamento de solda para passar para outra etapa. Essa etapa agora vai ser para tirar o excesso de solda, depois entra com acabamento de lixa fina para poder ir pintar. Agora é o acabamento final na lixa. E acabando isso, a próxima etapa é a pintura eletrostática, que é o banho desengraxante, decapante, passivador e água para tirar tudo. Então a peça vai entrar neste primeiro banho e segue essa sequência. Ela, depois dos banhos, ela vem com a cabine de pintura para posteriormente para a estufa. Então, agora na cabine é pintada com a pistola a pó.
Agora ela vai para a estufa. Essa estufa vai a temperatura de 200 graus. E a peça está pronta para ir para o arremate final e retoque de pintura. Aqui agora saiu da estufa e vem para acabamento final. Algum retoque tem que ser feito. Daqui a mesa já está pronta. Agora uma outra opção de acabamento, sendo feita uma pátina ouro. Agora a mesa está pronta com a pátina dourada. Aí vamos botar um tampo de mármore em cima dela e pode ser vidro também. Agora vamos aprender a técnica do orientado. Utilizaremos as ferramentas da Tigre como rolo e bandeja de pintura para aplicação do selador,
desempenadeira de aço liso para desempenar e desenhar a textura, espátula para retirar a massa da lata, pinte limpo para proteger o chão, cantos e teto, e os produtos da Matsica, como o selador, a massa de textura média e o verniz de proteção para áreas externas. Agora vamos então aplicar a massa na parede. Essa é uma das técnicas mais fáceis de serem feitas. Limpa-se a desempenadeira e agora nós vamos fazer o efeito. Coloca a desempenadeira na massa, em movimentos de X, nós vamos fazendo o efeito. Quanto mais massa, maior o relevo. Quanto menos massa, menor o relevo. Esta é a nossa técnica do orientado. Agora aprenderemos a técnica do mesclar. Utilizaremos ferramentas Tigre como um rolo e uma bandeja de pintura para aplicação do selador, uma desempenadeira de aço para desempenar e desenhar a massa na parede, 2 espátulas e um pinte limpo para a proteção do chão, cantos e tetos. Da Matsica, utilizaremos o selador, massa de textura branca, massa de textura colorida. Para áreas externas, utilizaremos o verniz de proteção. Em primeiro lugar, desempenaremos a massa branca. Então, nós já temos uma superfície com selador seco. Desempenando a massa branca. Agora, vamos para a massa colorida. Então, limpa-se a desempenadeira. Vamos para a massa colorida. Coloca-se pontinhos dessa massa em cima do branco. E vamos fazer em movimentos de X como orientado. Coloca-se a massa onde falta a cor e continua-se o movimento. Esta é a nossa técnica do mesclare. Tá,
da Chácara Santos. E agora eu vou ensinar como é que faz uma topiária com 3 camadas. 3 camadas, 3 bolas, 3 andar. Depende do jeito que a pessoa quiser falar. Então vamos lá. Vou começar aqui na parte de cima que eu vou fazer a primeira bola. Depois nós vamos, mas já tem que deixar tudo calculado mais ou menos para ter uma ideia da distância. Então agora aqui nós vamos calcular bem certinho, já pensando na parte de cima, e vamos fazer a parte de baixo agora. Isso daqui é muito importante tomar cuidado, que se tirar um galho a mais, pronto. Por exemplo, tirar aqui esse galho, olha o buraco que vai ficar. Já estragou a topiária. Bom, então aqui essas folhas que secam aqui dentro, elas geralmente secam porque falta ar, ela é toda fechadinha, falta ar, lá seca agora nessa época. Quando for ali para mês de julho, agosto é a hora de bater e limpar, aí elas ficam perfeitinhas de novo, porque aqui não vai secar não, é só dentro. E agora vamos ajeitar essa segunda bola aqui. Então aquela topiária que nós fizemos ali com 3 camadas, um ano depois ela vai estar cheinha assim igual esta. Bem redondinha, bem perfeita. E aí, no caso, essas plantas aqui eu vendo para o pessoal plantar no jardim, plantar em vaso, eu vendo elas no torrão. E no vaso precisa ser molhado quase todo dia. Isso é muito importante. Na terra, depois que ela pegar, pode molhar de cada 2, 3 dias. Mas o mais importante que tem é molhar a raiz delas, não é o galho, a raiz mesmo. É planta do sol, dentro de casa ela não vai, tem que ser plantada no sol, que pegue pelo menos umas 4 horas de sol por dia. Pode pegar vento, chuva, geada, não tem problema, mas tem que ser no ar livre.